Olá, meu nome é Daniel Brunet, sou jornalista, documentarista e hoje eu estou trazendo uma história que transforma. Muitos de nós precisamos e muito de uma grande transformação. Na televisão, na internet, todos os dias nós vemos pessoas falando sobre a necessidade de nos transformarmos, da água para o vinho, melhorar, subir de nível. Desde muito cedo eu sempre me interessei por esse assunto. Eu sempre quis saber que ocasiões, que experiências, o que era capaz de mudar a vida das pessoas. No episódio de hoje, eu vou te contar um pouco dessa minha busca e apresentar 3 histórias que vão te mostrar qual é a maior transformação de todas. Qual é a mais profunda e verdadeira mudança que nós podemos experimentar. Muitos de nós procuramos a mudança, a transformação no lugar errado. Prepare o seu ouvido e o seu coração, porque está começando o Histórias que Transformam. É inegável o poder transformador que existe no conhecimento. Quando a gente começa a absorver conhecimento, a gente vira outra coisa. Quando eu era mais novo e tinha 18 anos, eu entrei na faculdade de comunicação social para cursar jornalismo. Eu tinha 18 anos, eu era um menino da zona norte, do subúrbio, da periferia do Rio de Janeiro e comecei a estudar. 4 anos depois, eu era um jornalista, eu tinha um diploma. E o que me transformou num menino de 18 anos, num jovem de 22 que agora podia dizer que era jornalista? Conhecimento. Durante 4 anos eu absorvi conhecimento, eu fui testado e aprovado e transformei a minha vida, eu transformei o meu rumo, eu ganhei um lugar para trabalhar, uma direção para seguir. Era a minha profissão, era o meu sonho que estava sendo realizado. O conhecimento transforma as pessoas. Só que, infelizmente, ele não chega para todos. Ou, quando chega, as pessoas não prestam atenção. Acabam ouvindo algo que pode ser transformador, mas deixa sair pelo outro ouvido. A minha busca para saber o que realmente transforma as pessoas começou muito cedo. Desde a adolescência, eu procurei saber o que poderia, de fato, mudar o rumo das pessoas, o que poderia transformar vidas. E ainda na adolescência, eu me interessei muito por política. Mas não pela política partidária, não para gostar muito, gritar o nome de um político, ou de uma mulher que está se candidatando, um homem que está se candidatando, não. Eu sempre me interessei pelas políticas públicas. O que poderia ser feito para transformar um bairro, uma cidade, um estado, para transformar o meu país. Tanto que quando eu me tornei repórter, fui trabalhar em jornais do Rio de Janeiro, a minha área que eu cobria, as matérias que eu escrevia, na grande parte, eram sobre políticas públicas. Eu fiz uma pós-graduação em análise de políticas públicas no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio. Esse assunto sempre foi um objeto de estudo, porque eu sempre acreditei que as políticas públicas poderiam transformar o Brasil. Eu vou te dar um exemplo, para que você não pense que eu esteja falando de um político ou então de uma política eleitoreira. Antes de 88, o Brasil não tinha um sistema público de saúde que atendesse a todo mundo. O que existia era o INAMPS, e ele só atendia pessoas que tinham um emprego formal, ou seja, tinham carteira assinada e contribuíam com a Previdência Social. Depois de 88, começou a ser construído o Sistema Único de Saúde. É uma política pública. Muitas pessoas têm críticas a ele, falam, não funciona, tem muito problema, não tem dinheiro, tem que acabar. Mas pensa só, 75% da população do Brasil hoje não tem plano de saúde. Se eles não tivessem um hospital público, para onde que eles iriam? Muito provavelmente, eles
dependeriam do que a população do Brasil dependia antes de 88. Da caridade, da boa vontade de alguém. Eles dependeriam de alguém que pudesse emprestar um dinheiro, indicar um médico. Mas hoje existe uma política pública que oferece saúde gratuita aos brasileiros. Nós temos hospitais colapsados, principalmente nas grandes cidades. Só que o sistema de saúde não é só isso. Toda vacina que a gente toma é gratuita, é desse sistema de saúde. O sistema de saúde, que é uma política pública, ele cuida do controle de vetores, de pragas. Então você não vê cidades infestadas, por quê? Porque existe um sistema de saúde cuidando. O tratamento de câncer, por exemplo, é caríssimo, mas é possível realizar gratuitamente na rede pública. Se não existisse essa política, como seria a vida das pessoas? Essa é a lógica. Um outro exemplo é a política pública de transporte. Existem ônibus, metrô, trem, dependendo da cidade. Política de transporte coletiva, política de transporte de massa. Algumas cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, tem um sistema de barcas. De uma cidade para outra é possível atravessar por cima de uma barca. Cobra-se uma tarifa para que a pessoa possa usar. E aí tem gente que vai falar, Daniel, mas não funciona na minha cidade, é muito ruim, os ônibus são sujos, estão sucateados. Tá bom. Algumas cidades realmente enfrentam esse problema. Mas se não houvesse esse sistema público de transporte, como as pessoas chegariam ao trabalho? Como elas voltariam para casa se elas não têm condições de comprar um carro? E mais, pensa comigo, se todas tivessem condições de comprar um carro, imagina o trânsito que seria. Hoje, nem todos têm condições de ter um carro e mesmo assim a gente vê trânsito nas grandes cidades no horário do rush. Então a política pública, ela também transforma vidas, porque ela oferece saúde, ela vai tentar melhorar a qualidade de vida por meio de um transporte mais rápido. Só que a gente sabe que acaba não sendo suficiente. Então, a minha busca foi por conhecimento, foi entender a política de saúde, a política de transporte, as políticas públicas, porque eu queria saber de fato o que transforma a vida das pessoas, o que é capaz de mudar para sempre. E teve um período da minha vida que eu me encantei com os movimentos sociais. Por quê? Os movimentos sociais são pessoas da sociedade que se reúnem para mudar algo, para transformar algo. A gente tem os pré-vestibulares comunitários, pessoas que vão para dentro das favelas, para dentro da periferia, ensinar jovens carentes para que eles possam passar no vestibular, fazer uma faculdade, mudar de vida. Nós temos também pessoas que atendem a população de rua, prestam atendimento médico, atendimento odontológico, e eu sempre vi muita beleza nisso. Pessoas que dedicam o seu tempo para ajudar o próximo e assim mudar o mundo à nossa volta. Há muitos exemplos de movimentos sociais maravilhosos, como por exemplo a Cruz Vermelha, que atende pessoas que estão em zona de guerra, em zona de conflito, que atende os refugiados. Eu falo, como é bonito isso, como esse trabalho é transformador, como ele pode, se feito em grande escala, mudar para sempre a vida das pessoas. Mas nós sabemos que, apesar do bom coração das pessoas, apesar da boa vontade, do esforço, nós precisamos ainda de muitas transformações. Eu continuo vendo muita beleza na política pública, muita beleza nos movimentos sociais. Eu continuo buscando conhecimento todos os dias, mas eu entendi que tem uma coisa que verdadeiramente transforma a vida das pessoas. Tem uma coisa, e essa é a mais poderosa das transformações. Tem algo que, por si só, é capaz de mudar completamente uma realidade. E para te mostrar o que é isso, eu quero te contar 3 histórias que estão na Bíblia. Eu quero que você pense comigo como era a vida naquele tempo, 2000 anos atrás ou até mais.
Como era a forma de se relacionar? Era muito diferente da vida de hoje em dia. A vida no Oriente Médio, no século I, não tinha tantos recursos como nós temos hoje. A vida no século I, lá no Oriente Médio, tinha ainda mais preconceitos do que a gente tem hoje. Por exemplo, quem era pego em adultério era condenado à morte. E isso estava na lei de Moisés, a lei mosaica. Ela dizia que qualquer pessoa pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Imagina quão terrível é você em praça pública recebendo pedradas por ter cometido um adultério. Hoje em dia, nós não condenamos as pessoas assim. O mundo de 2000 anos era muito diferente e, para alguns, muito pior. Tem um outro caso também que é interessante. Naquela época, a região da Palestina, onde estava Israel, era dominada pelo Império Romano. E as leis do Império Romano, elas eram intolerantes contra alguns tipos de pessoa. Ladrões, assassinos e conspiradores. Essas pessoas, elas eram condenadas à morte, e morte de cruz. Jesus era visto por muitos dos religiosos como um agitador. Quando eles tentavam levar Jesus para a cruz, por exemplo, é porque ele falava sobre o reino de Deus e eles tentavam botar na cabeça do Império Romano que se havia um reino de Deus, então o Império Romano seria extinto. Mas não era disso que Jesus estava falando. Mas os homens, eles queriam era condenar Jesus. Então, se Jesus era um revolucionário, um agitador, merecia ir para a cruz. O fato é que ladrões, conspiradores, ou seja, pessoas que se reuniam para tentar derrubar o Império Romano, e assassinos, e entre outros criminosos, eram condenados à morte, e morte de cruz. Imagina o horror que era ficar com seu corpo exposto, pesando, fazendo você perder a respiração. E a morte de cruz, ela era muito cruel porque a pessoa era torturada antes de ser pregada no madeiro. Imagina a dor e a vergonha de publicamente ser açoitado, humilhado. Imagina a dor que a pessoa sentia depois de horas pregada numa cruz, sem força, sem poder sustentar o seu corpo. Muitos morriam sufocados porque não conseguiam sustentar o pescoço, então ele pesava e a pessoa agonizava diante de uma plateia. Naquela época, também existia um outro tipo de pessoa que não cometia crime, que não fazia mal a ninguém. Um tipo de pessoa que existe até hoje. Pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm de sobra em casa, pessoas poderosas que têm status. Contra elas não há condenação, não há ameaça da cruz, não há ameaça de apedrejamento. Essas pessoas acabam às vezes condenadas a viver somente para si. Infelizmente, muitas pessoas se isolam dentro do seu poder, dentro do seu dinheiro e não fazem o bem a alguém. Acabam gastando tudo consigo mesmo ou com seus amigos e perdem a chance de transformar a vida de alguém, de ajudar, de fazer diferente. Hoje, nós temos muitas pessoas assim. E agora eu quero te contar essas 3 histórias, esses 3 personagens. A primeira é a mulher adúltera. Conta o livro de João que certa vez Jesus foi até o Monte das Oliveiras, que fica de frente para a cidade velha de Jerusalém, e cercado por algumas pessoas, surgiram alguns líderes religiosos e traziam com eles uma mulher pega em adultério. Aqueles fariseus, eles queriam testar Jesus. Eles queriam saber se Jesus falaria que a mulher deve ser apedrejada ou não. Porque eles começaram a conversa dizendo: mestre, pela lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. O que você tem a dizer sobre isso? Essa é uma história muito famosa e com certeza você conhece o final dela, assim como a história de Barrabás.
Barrabás, ele era um ladrão, um assassino e muitos acreditam que ele também era um zelote. O zelote era um grupo de judeus que não aceitava a dominação do Império Romano sobre o território de Israel. Os zelotes eram revolucionários que queriam a todo custo livrar Israel do Império Romano. Barrabás era um agitador, um ladrão, um assassino. Como está na Bíblia, deixa claro que ele se envolveu numa rebelião que matou uma pessoa. Acontece que Barrabás foi preso, estava condenado, mas ele não recebeu a punição que merecia. Um outro caso que eu quero contar para vocês é de Mateus. Mateus também era chamado de Levi Mateus. Ele era um judeu que trabalhava como cobrador de impostos para o Império Romano. E isso fazia com que a população o odiasse, porque os judeus não gostavam da ideia de ter que pagar imposto para um dominador, para um colonizador, para alguém que, por meio da força, ocupava o território que eles haviam recebido de Deus. E pior de tudo, Mateus era um judeu. Então, ele não se dava muito bem ali com as pessoas iguais a ele, só que ao virar um coletor de impostos, um funcionário do Império Romano, Mateus era rico. Mateus era próspero. Mateus tinha dinheiro, porque ele trabalhava para um patrão que pagava bem e, além disso, ele tinha um status social. Ele vivia numa casa boa, ele tinha dinheiro para comer bem, coisa que a maior parte da população daquela época não tinha. E Mateus muito provavelmente poderia viver a vida inteira assim. Mas aconteceu uma coisa que mudou o rumo de Mateus. Aliás, o mesmo que aconteceu com Mateus, aconteceu com a mulher adúltera e aconteceu com Barrabás. Cada um tem uma história diferente, cada um tinha um destino diferente, mas a mesma coisa aconteceu com esses três personagens bíblicos. A mulher adúltera, ela estava condenada a ser apedrejada, humilhada publicamente. Barrabás tinha que ser pregado numa cruz e morto, torturado, humilhado. Mateus poderia viver para sempre uma vida tranquila, com riqueza. Mas uma coisa aconteceu e mudou para sempre a vida dessas três pessoas. Uma coisa aconteceu e colocou o nome dessas pessoas na história. Uma coisa aconteceu e mudou o rumo, o desfecho e o fim de cada um. Jesus cruzou o caminho delas. Quando Jesus cruza o caminho da mulher adúltera, ela que estava para ser condenada, ganha uma nova chance. Ela que era para ser apedrejada, é perdoada na frente de todo mundo, na frente dos homens que a queriam morta. Ela foi perdoada. Barrabás iria para a cruz, mas por conta das festas daquela época, a multidão poderia escolher um preso para ser solto, e a multidão escolheu Barrabás. Isso só aconteceu porque Jesus cruzou o caminho de Barrabás. Nós não temos informações sobre o que aconteceu com Barrabás depois, também não temos informações sobre o que aconteceu com a mulher adúltera depois. Nós sabemos é que o desfecho que estava preparado para eles não aconteceu, porque Jesus cruzou o caminho de cada um deles. Sobre Mateus, Levi Mateus, nós temos muitas informações. Mateus poderia viver uma vida de riqueza, de alegria, de fartura. Mas quando Jesus cruzou o caminho de Mateus, tudo começou a mudar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece algum outro cobrador de impostos do Império Romano? Você sabe se alguma criança que nasceu na sua cidade, no seu estado, no seu país, tem o nome de algum outro cobrador de impostos do Império Romano? Todo dia,
nasce no Brasil um menino que se chama Mateus. E tem esse nome por conta do cobrador de impostos que abriu mão de toda a riqueza para seguir Jesus. Quando Jesus cruzou o caminho de Mateus, a história dele começou a ser transformada para sempre. Mateus, além de seguir Jesus, ele escreveu um dos livros mais importantes do mundo, que é o Evangelho de Mateus, uma das 4 biografias de Jesus. Muito que sabemos sobre Jesus, o Salvador da humanidade, é graças ao relato de Mateus. Se ele tivesse continuado como cobrador de impostos, muito provavelmente ele seria rico, abastado, poderoso, gozaria de um status social fora do normal. Mas quando Jesus cruzou o caminho de Mateus, ele entrou para a história. Quando Jesus cruzou o caminho da mulher adúltera, ela ganhou uma nova chance. Quando Jesus cruzou o caminho de Barrabás, ele escapou da morte. Então, a maior transformação que pode acontecer na vida de uma pessoa é Jesus passar no caminho dela. Não existe outra forma de ter uma vida com real sentido que não seja por meio da transformação que Jesus traz quando cruza o nosso caminho. Como eu falei, não havia nada de errado com Mateus. Não havia nada de errado em ele ser rico, em ele ser poderoso, em ele ter status. Mas quando Jesus cruza o caminho dele, quando o caminho dele se encontram, Mateus ganha algo que falta a muitas pessoas no dia de hoje. Mateus ganhou um sentido de vida. Mateus ganhou uma direção. E o que ele fez depois que Jesus cruzou o caminho dele impacta o mundo até hoje. Porque em vez de riqueza, Mateus passou a ter um propósito, um sentido, um caminho. E um caminho que é a verdade e a vida. Quando Jesus cruza o seu caminho, tudo muda. Quando a sua mensagem leva Jesus até o caminho das pessoas, nada é como antes. Eu quero lembrar para você um trecho do livro de João. São as palavras que Jesus diz à multidão logo depois de ter perdoado a mulher adúltera. Quando a confusão se desfez, a mulher foi embora perdoada, Jesus se volta para aquelas pessoas e diz, está em João 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida é a maior das transformações que nós podemos experimentar. A luz da vida é a maior das mudanças que um ser humano pode experimentar. A mulher condenada a ser apedrejada, a tomar pedras no corpo até cair morta, pôde viver. O ladrão, conspirador, assassino, ganhou uma nova chance. Mateus, que poderia viver uma vida cheia de fartura, encontrou o real sentido da vida. Talvez você se sinta condenado por alguém. Talvez você não consiga entregar a sua mensagem porque pesa sobre as suas costas uma acusação. Talvez você tenha feito mal para alguém. Talvez você tenha dito palavras que não deveria dizer. Isso marcou a sua história. Talvez você tenha cometido até um crime. Talvez você seja perseguido pela sua consciência e não consiga dar o passo adiante porque sofre remorso, medo, raiva. Eu quero te dizer uma coisa. No dia que Jesus cruzar o teu caminho, tudo vai mudar. Porque a maior das transformações que esse mundo conhece, a mais verdadeira e profunda, acontece quando Jesus cruza o nosso caminho. Lembre-se, quando a sua mensagem levar Jesus até as pessoas, nada será como antes. Eu agradeço por você ter ficado até aqui, pela sua audiência e pelo seu carinho. A gente se vê em breve em mais um Histórias que Transformam. Eu te desejo saúde e paz.